A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui os dois primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, os versículos 1 e 2. Assim diz a verdade da palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado porque Tu és justo, Tu és santo. Obrigado porque foi o Seu querer que nós fôssemos alcançados, fôssemos regenerados. Obrigado por descortinar, ó Pai, aquela cortina, aquele véu que estava posto sobre os nossos olhos. Ele foi retirado. E agora nós podemos olhar claramente para Ti, através da Tua palavra, e sermos edificados. Pai, a minha oração é que o Senhor venha tocar em todas as almas que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Revela o Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, de uma forma que eles venham crer de fato em Sua morte, em Sua ressurreição em Cristo. Meu Pai, revela a eles o verdadeiro cristianismo. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Pedimos que Tu nos habilite a proclamar a Tua palavra em verdade e em sabedoria. Derrama sobre todos nós a Tua unção, para que possamos compreender a verdade. Pai, faça isso por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, é tão bom, né? Nesta manhã, segunda-feira, segundo dia da semana, já estarmos com a nossa Bíblia aberta para meditar na verdade e sobre esse tema que é muito importante, a glória da cruz. Olha, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos com medo ao mencionar a palavra cruz. Muitas pessoas têm medo. Nós sabemos que a cruz, ela significa morte e não queremos morrer. Mas nós precisamos saber que existe um outro lado, a glória da cruz. Por favor, pense em nosso Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 12, que nós acabamos de ler, nesse texto nós somos informados da alegria que lhe estava proposta por suportar a cruz. Aqui, o motivo pelo qual o nosso Senhor ele foi capaz de suportar a cruz, e que a cruz foi a alegria que lhe estava proposta, depois de Jesus ter suportado aqui a cruz, não fazendo caso aí da ignomínia, do opróbrio, Deus o assentou à sua destra no seu trono. Queridos, dentro da palavra de Deus, a morte reconciliadora e a ressurreição, elas estão sempre juntas. Elas são elementos inseparáveis de uma unidade real, partes gêmeas de um fato. Em outras palavras, quando nós falamos a respeito da cruz, nós temos que lembrar que morte e ressurreição estão juntas na cruz. São elementos gêmeos, inseparáveis de um fato que aconteceu no passado. Estamos ensinando e experimentando a cruz, precisamos equilibrar os dois aspectos de morte e ressurreição. Por quê? Porque se nós superenfatizarmos o aspecto da morte da cruz e negligenciarmos o aspecto de vida da cruz, o ensinamento será muito pesado, será um ensinamento obscurecido, negro, opressivo e negativo.
Também, se nós superenfatizarmos os aspectos de vida da cruz e negligenciar o aspecto da morte, nos tomaremos muito superficiais em nossos ensinamentos, porque sem morte não pode haver ressurreição. Agora, naquilo que se refere à nossa experiência cristã, vale o mesmo. Irmãos, algumas pessoas, elas se atêm demasiadamente ao aspecto da morte, morto para o pecado, morto para o mundo, morto para o ego, sem vivência, sem frescor. Tudo na vida dessa pessoa é inatividade, é passividade, é paralisia. Isso não é vida cristã. Por outro lado, há pessoas que se atêm tanto ao aspecto da vida que ficam tentando evitar tudo relacionado ao aspecto da morte por pensar ser muito desagradável. E o resultado é que eles consideram isso uma vida espiritual. Na verdade, isso é pretensão, é falsidade, uma substituição. Ele substitui suas vidas naturais pela espiritual por não conhecer a morte. Irmãos, claro que é subentendido que a cruz não significa simplesmente a crucificação de Cristo, mas significa sua morte, significa seu sepultamento e significa também a sua ressurreição e ascensão ao trono. O relacionamento soberano para nós está em Cristo crucificado. Então, tudo é através da cruz. Nunca vemos o trono separado do Cordeiro morto. Tudo se resume na frase Jesus Cristo e este crucificado. Agora, quando a cruz ela é mencionada, Cristo crucificado ele está implícito, com tudo aquilo que isso implica na minha e na sua vida. Por isso, meus amados, quando falamos da cruz, nós temos que lembrar que não significa só morte. Precisamos, com certeza, da morte. Do nosso velho homem, ele já foi crucificado. Precisamos da morte, claro que sim. Mas sempre que falamos da cruz, precisamos lembrar da ressurreição. Morte e vida, calvário e ressurreição. Você não os pode separar porque é tudo isso que a cruz é. A cruz fala de morte e fala de ressurreição. Sem morte não pode haver ressurreição. Agora, nós agradecemos a Deus que nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado na cruz. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia, ele foi levantado da morte. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15? Que se Cristo não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé e estamos no pecado. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus não apenas morreu por nós e foi sepultado, mas ele ressuscitou da morte por nós e também nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Jesus, ele foi a primícia, o primeiro fruto que se levantou. E nele, em Cristo, eu e você, nós somos trazidos à vida. Vida que sai da morte. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Isto é lindo, isto é gracioso, isto é glorioso. Por isso que nós temos que lembrar que a vida natural que originalmente nós recebemos de nossos pais, a vida adâmica, ela foi envenenada pelo veneno da serpente. Ela é corrupta, é pecadora, é egoísta, é arrogante. Ela não pode ser reformada e nem melhorada. A vida adâmica, ela não merece mais nada além da morte. Mas há uma vida que pode entrar na morte e sair da morte. Essa vida é a vida que nosso Senhor Jesus ofereceu para mim e para você, para todos nós. O que é vida, meus irmãos? O que é vida? Nós precisamos saber o que é vida. Essa vida da alma que possuímos não é vida nenhuma porque ela é natural e um dia irá morrer. Lembra lá em Efésios 2, versículo 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Lembra?
Então, se ele nos deu vida, que vida que nós tínhamos antes de ter a Cristo? Era uma vida que iria se acabar na sepultura. Então, meus irmãos, atentemos bem para este ponto aqui. Não há apenas a primeira morte, mas há uma segunda morte, a morte eterna. E todos aqueles que irão enfrentar a morte eterna são aqueles que deixaram de crer em seu novo nascimento em Cristo. Novo nascimento é Deus em Cristo lá naquela cruz, crucificando a nossa velha natureza pecaminosa, a nossa natureza perversa, rebelde, que é antagônica ao nosso Deus, e nos dando pela ressurreição a sua própria vida. É Deus lá na cruz fazendo um transplante de coração, tirando o velho coração, o coração de pedra, e nos dando um coração de carne, um novo coração. É o coração do Filho de Deus. Por isso que essa foi a razão, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio a este mundo para ser um homem. Ele entrou na morte para saquear aquele que possuía o poder da morte, para matar a morte. Ele matou a morte, meus irmãos, lá naquela cruz. Olha que texto lindo, maravilhoso, precioso, glorioso que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha que lindo esse texto aqui. A Bíblia diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia, meus irmãos, que coisa linda! Jesus, ele destruiu lá na cruz aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele tirou o ferrão da morte. Hoje a morte, ela para sobre as nossas vidas, mas ela não tem mais o seu ferrão, porque nós temos agora o princípio de uma vida de ressurreição dentro de nós. Você se lembra daquele texto que diz assim, lá em Gálatas 2, verso 20, a primeira parte que fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a Bíblia diz que eu fui morto com Cristo, porque eu fui crucificado com Ele, estou morto. Se eu estou morto, Ele vem viver a sua vida em mim. E Cristo sendo a minha vida, o que Ele é? Ele falou lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando nós temos Cristo habitando em nosso interior, nós temos uma vida de ressurreição dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus é a fonte da vida. Ele foi capaz de entrar na morte, roubar o poder da morte e destruir a morte. E Jesus, ele saiu da morte, e em saindo da morte, ele deu vida àqueles que creem nele. Por isso que a cruz é o lugar onde a vida é liberada. A cruz é o lugar onde a morte aconteceu, mas é a morte para a velha vida e vida para a vida nova, a vida de Cristo. Você entende isso, irmãos? Vamos ler aqui alguns versículos em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 5, a Bíblia diz assim: ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, de 3 a 5. Irmãos, quando nós somos batizados, nós afundamos dentro da água, e ao entrarmos na água, nós estamos nos identificando com a semelhança da morte de nosso Senhor Jesus.
Porque a sua morte, ela foi toda inclusiva, porque o pecado, o mundo, o inimigo, o ego e Adão, tudo isso foi colocado na morte. Quando Cristo morreu, nós morremos. Então, quando nós somos batizados, no momento em que entramos ali na água, nos identificamos na semelhança de sua morte. Nós morremos com Cristo, lá naquela cruz, mas batismo tipifica o nosso sepultamento. Porque quando nós estamos debaixo da água, significa que fomos sepultados com Ele, e quando saímos da água, significa que fomos identificados com Ele na semelhança de sua ressurreição. Deixa eu colocar em outras palavras. Quando nós somos batizados, nós estamos exteriorizando a nossa fé. Nós cremos que estamos mortos em Cristo e com Ele. Cremos que estamos sepultados com Ele e cremos que fomos ressuscitados com Ele. Porque está escrito lá em Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que nós exteriorizamos a nossa fé pelo batismo. Estamos mostrando para o mundo aquilo que aconteceu conosco lá naquela cruz. Nós morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor. O batismo nas águas simplesmente tipifica o nosso sepultamento. Quando saímos das águas, tipifica que nós vivemos a partir de agora uma vida nova, uma vida de ressurreição. Isso nos diz que, se somos identificados com sua morte e morremos para o pecado, para o mundo e para a nossa vida adâmica, nosso ego, então, por fé, nós cremos que também somos identificados em sua ressurreição. Agora nós vivemos para Deus. E por essa nova vida, nós podemos andar e servir a Deus em novidade de vida, em vida nova. Irmãos, esse é o mais básico e o mais importante revelação do Evangelho da Graça na Palavra de Deus. Queridos, é muito triste que ainda há muitos irmãos que não enxergam esta verdade. Eles creem em nosso Senhor Jesus, sabem que seus pecados foram perdoados e, contudo, de alguma maneira, eles tentam viver a sua vida cristã através da velha natureza neles. E por causa disso, eles não encontram vida nenhuma. Quanto mais você tenta ser como um cristão, menos você se torna um cristão. Você percebe uma falha total porque não há ninguém que possa viver a vida cristã a não ser Cristo. Por isso que temos que crer que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. E graças a Deus, na cruz, Ele liberou essa vida para mim e para você. Então nós temos essa vida dentro de nós. E tudo que devemos fazer é deixar essa vida ser liberada. Muitas vezes, não é que não tenhamos essa vida de ressurreição em nós, mas é que ela está fechada, trancada, amarrada pela nossa velha natureza. Por essa razão, a morte é tão importante em nossas vidas, irmãos. Precisamos ver o aspecto da morte da cruz e a razão disso não é negativa. É positiva porque é para liberar a vida de ressurreição em nós. Queridos, a cruz, somente a cruz, é o segredo para a transformação. Lá na cruz, Deus está fazendo o trabalho de nos transformar dia a dia. É quase como uma lagarta feia que é submetida a uma metamorfose, a uma substituição. Porque quando esse processo estiver completo, sairá de lá uma borboleta bonita, que não é mais ligada à terra, mas ao céu. Irmãos, isso é o que a cruz está fazendo por nós. A cruz é para matar a nossa vida da alma, a lagarta feia, e transformar-nos naquela borboleta bonita, linda, em vida de ressurreição, em direção à glória, em direção ao céu. Lembra daquela lagarta feia que passava por cima do lixo do mundo? Lembra? Mas essa lagarta, um dia ela foi para o casulo, uma figura da cruz,
E ali ela sofreu um processo de metamorfose, de transformação. Aquela lagarta que pisava os lixos desse mundo, ela foi transformada numa borboleta. E hoje ela vive uma vida acima do lixo. Ela não caminha mais para o lixo, mas ela voa por cima do lixo. Isso que quer dizer lá em Efésios 2,6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E esse aqui é o cristianismo verdadeiro. Esse é o cristianismo real. Por favor, pensemos naquela figura do Antigo Testamento em Jacó. Sem dúvida, meus irmãos, Jacó, ele passou por um profundo tratamento por causa daquilo que ele era. Mas graças ao Senhor, através de todos os sofrimentos e tratamentos da cruz em sua vida, Deus foi capaz de transformá-lo de Jacó em Israel. Deus trocou o nome dele. Você sabe que Deus está fazendo a mesma coisa na minha e na sua vida? Irmãos, como necessitamos da cruz diariamente para fazer morrer, para que Cristo diariamente seja revelado em mim e seja revelado em ti. Essa aqui é a glória da cruz. E não para aí, meus irmãos. Além disso, a glória da cruz está na frutificação. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em João 15, verso 16, lembra? Diz assim a palavra: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15, 16. Irmãos, se produzirmos fruto, nós seremos seus discípulos e glorificaremos o Pai. Mas como podemos produzir fruto? Lá no Evangelho de João, aí pertinho, no capítulo 12, versículo 24, o Senhor diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, em outras palavras, ele não vai produzir fruto, mas se morrer, produz muito fruto. Querido irmão, ninguém sabe o que é fruto até que tenha aprendido a morrer para aquilo que é simplesmente humano. Não sei se você concorda comigo ou não. Talvez você pode estar pensando o seguinte: com certeza podemos produzir fruto, com certeza podemos fazer muito mais para Deus. Mas essa colocação é espiritualmente verdadeira. Ninguém sabe o que é fruto até que tenha aprendido a morrer para tudo aquilo que é simplesmente humano. Irmãos, o que é fruto? Fruto, ele é o resultado de uma vida abundante. Fruto não demanda esforço. Fruto não demanda o teu desempenho. Porque quando uma árvore está produzindo frutos, ela nem sequer está consciente de que está produzindo fruto. Ela produz fruto porque há vida abundante nela. Então nós podemos olhar para uma laranjeira artificial com laranjas, mas as laranjas estão simplesmente colocadas à árvore. Não é isso que temos feito, irmãos? Substituímos o fruto pelo trabalho. Agora, quando você está fazendo alguma coisa, é lógico que você está consciente disso. Você colocou muito esforço nisso e se houver algum resultado, você não apenas irá querer que as pessoas apreciem o que você fez, mas você será o primeiro a apreciá-lo. Você está cheio de consciência própria, mas isso é trabalho. Isso cheira CCC. CC. É algo que fazemos por nós mesmos, com a nossa esperteza, com os nossos planos, com o nosso poder da vontade, com a nossa força natural. Isso não são frutos, são apenas imitações. Eles podem até parecer bons nesse mundo, mas eles não satisfazem ao coração faminto, nem o de Deus, nem o dos homens. Queridos, como é difícil morrer para a dependência que temos do nosso próprio intelecto, ou para o orgulho que temos de nossas habilidades, morrer para a nossa reputação, para o nosso desejo natural por sucesso, ou para os nossos próprios planos.
Mas o fruto só vem quando você está disposto a entregar tudo isso à cruz, enquanto Cristo se toma tudo e dependemos totalmente do Espírito Santo para cada palavra que nós falamos, cada trabalho que fazemos e cada passo que damos na vida. Irmãos, é muito difícil morrer para a dependência do nosso próprio intelecto. É muito difícil morrer para o orgulho de nossas habilidades. Nós pensamos que nós somos muito capazes. Olha, irmãos, é muito difícil cada pessoa morrer para a sua própria reputação. Nós queremos ter reputação e preservá-la. Lembra de Jó? Jó era uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem cheio de reputação, mas reputação não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é a vida de Cristo implantada em nós. E Cristo só pode ser a nossa vida verdadeiramente o dia que cremos que nós já morremos com Ele. Se você morreu com Ele, aí sim Ele pode ser a sua vida. Irmãos, é muito difícil morrer para o desejo por sucesso, porque queremos sempre produzir algo que irá nos glorificar. É muito difícil morrer para os nossos planos. Temos todos os nossos planos arquitetados, mesmo os assim chamados serviço para o Senhor. Mas a menos que estejamos dispostos a morrer para tudo isso, não poderemos produzir nenhum fruto para Deus, porque o fruto tem que ser fruto do Espírito. É a vida abundante de Cristo. E é só o Espírito Santo que tem a capacidade de liberar essa vida abundante e produzir frutos que sejam agradáveis a Deus e ao homem. E se você estiver dando frutos, não precisa fazer alarde, nem precisa tocar trombetas. Quieta e silenciosamente o fruto está lá. A glória da cruz, meus irmãos, é produzir fruto. Quanto mais conhecemos a cruz, damos mais fruto. Essa é a glória da cruz. A glória da cruz, ela está no ministério. Todos queremos ministrar, não é verdade? Queremos servir, queremos ser úteis a Deus. E acredito que isto está correto, está certo, porque fomos salvos para servir, para sermos servos de Cristo, mas filhos do nosso Pai. Nós não servimos a Deus, nós servimos a Cristo. Nós somos filhos de Deus. 1 João 3,1, a Bíblia diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por esta causa o mundo não nos conhece. Nós não servimos ao nosso Pai, nós servimos ao nosso Senhor, que é Cristo. Mas nós somos filhos amados do Pai por causa de Cristo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é o ministério verdadeiro? Como o ministério espiritual vem a existir em nossas vidas? Por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus? Irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, de 5 a 7, a Bíblia diz assim: Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, de 5 a 7. Irmãos, todos somos vasos de barro, mas pensamos que somos vasos de alabastro, né? Nós somos vasos de barro. Nada. Que barro é? Nada. E só Deus pode fazer isso, porque o homem jamais colocaria um tesouro num vaso de barro. O homem não é louco. Agora, somente o nosso Pai, somente Deus coloca um tesouro num vaso de barro. Vaso de barro sou eu, é você. O tesouro é Cristo. Cristo é o meu tesouro. E o tesouro, é claro, é o nosso Senhor Jesus. Não há nenhum outro tesouro. Graças a Deus que há esse tesouro no vaso de barro. Há um brilho, meus irmãos, uma resplandecência.
a glória da vida dentro de nós, ela resplandece. Porém, somos vasos de barros opacos, mas nós temos uma pessoa que é a nossa luz, ele brilha, é o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós prendemos, nós aprisionamos muitas vezes o brilho, nós prendemos a luz do conhecimento de Deus em Jesus Cristo dentro de nós. Nós somos craques para fazer isso. Agora, para ministrarmos Cristo às pessoas, esse vaso de barro, ele tem que ser quebrado. Muitas vezes ministramos pelo poder do vaso de barro, e alguns vasos de barro até que são bem ornamentados, né? Bem bonitos, bem engravatados. Né? Eles têm esperteza, têm uma personalidade dinâmica, têm uma vontade determinada, estão cheios de energia, cheios de ideias e tentam ministrar por essas coisas. Mas tudo é na força da carne. Então, irmãos, com a nossa mente inteligente, nós analisamos a palavra de Deus, com a nossa eloquência, nós tentamos aí persuadir as pessoas, e com a nossa personalidade dinâmica, nós impressionamos as pessoas, não é verdade? Mas isso é ministério? Claro que não é. Ministério consiste em dar, em comunicar, em ministrar Cristo às pessoas. Tal ministério, meus amados, ele só é possível em nossas vidas através da cruz, porque é a cruz que vai quebrar o vaso de barro. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele menciona como ele em tudo foi atribulado, mas não foi angustiado. Paulo, literalmente, ele estava cercado como se não houvesse nenhum caminho para prosseguir, mas há sempre uma saída, irmãos. Ele disse que não vemos uma saída visível, porém o nosso caminho não está totalmente obstruído. Tem uma tradução da Bíblia que diz o seguinte, que nós estamos no fim da nossa razão, mas não no fim de nossas vidas. E como isso acontece muitas vezes, irmãos. Ele disse que nós somos perseguidos, lá em 2 Coríntios 4:9, que somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aquela versão de Filipe diz o seguinte, abatidos, mas não eliminados. Então, irmãos, essa aqui é a experiência daqueles que ministram a palavra de Deus. Tem que ser quebrados para que então esta luz brilhe. Ele quer, se você não quebrar o vaso, se esse vaso não for quebrado pela cruz, as pessoas jamais irão ver este tesouro maravilhoso que nós temos. Então nós temos que dar esse tesouro. Temos que pedir para que a cruz nos quebrante, nos quebre, para que então este mundo possa ver a luz que habita em nós, que é o próprio Cristo. Agora, se você não passou pelo quebrar do homem exterior, a vida, o brilho, a resplandecência de Cristo Jesus dentro de você, ficará aprisionada, opaca, obscura, e ninguém vai ver, ninguém vai perceber esta vida maravilhosa que nós trazemos dentro de nós. Só há uma maneira para que a vida do Espírito seja liberada. É através do quebrar do vaso de barro. Nossa vida da alma. Esse é o ministério, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra de uma forma tão clara, lá em 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Irmão, Jesus só vai se manifestar quando você traz sempre e por toda parte o morrer de Cristo no seu corpo. Enquanto você não trouxer o seu morrer diário, Jesus não vai se manifestar. Você pode ter um bom ministério, às vezes lá no templo, você pode ser um diácono, uma diácona, um presbítero, um pastor, um missionário, uma missionária, sem contudo não ter este vaso, sem contudo, aliás, não ter este brilho resplandecente na sua vida.
Hoje em dia as pessoas estão aprisionando os crentes dentro das igrejas, dando a eles cargos e cargas, mas não estão dando vida para essas pessoas. As pessoas estão atoladas até o pescoço na religião, estão sendo sufocadas, estão fazendo negociata com Deus, estão se sacrificando para Deus. Deus não quer o nosso sacrifício. Ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, creia que lá naquela cruz você já foi liberto, porque sem a cruz não há ministério. Infelizmente, meus irmãos, nós temos hoje em dia tantos assim chamados ministérios sem a cruz. Olha, que o Senhor nos ajude a ver que a glória da cruz é o ministério. Se você tivesse que ir à cruz para poder ministrar a seus irmãos, você estaria disposto a isso? Olha, irmãos, vale a pena. Vale a pena. A glória da cruz também está no trono. Quero que você pense comigo na maneira como o nosso Senhor Jesus, ele andou no caminho da cruz. Jesus, meus irmãos, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele foi achado ali na forma de homem. A palavra fala que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e no inferno também terão que se dobrar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode ler esse texto depois, em Filipenses 2, de 5 a 11. Irmãos, a cruz é o caminho para o trono. E se isso é verdade para o nosso Senhor Jesus, também é para mim, é para você também. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, é dito que se sofrermos com ele também reinaremos. Queridos, não há outro caminho. Me entenda, me escute com cuidado. Não há outro caminho. Por isso que a cruz, e somente a cruz, é algo do qual você pode escapar. E esse é o motivo pelo qual nosso Senhor disse: tome a sua cruz. Em outras palavras, se você decidir não tomar a cruz, você pode. Mas hoje, se você não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, você poderá ganhar a sua vida agora, por um tempo, satisfação, realização da vida da alma, mas você perderá o trono. E Deus nos destinou para o trono. Mas para chegarmos até o trono, temos a cruz. Sem cruz não pode haver trono. Queridos, a glória da cruz está na igreja também. O nosso Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 16, verso 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Logo, quando o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, após isso, ele tomou ali os seus discípulos, como ele teria que ir para Jerusalém para morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em outras palavras, amados, para que a igreja viva, a igreja verdadeira viesse a existir, Cristo teve que ir à cruz. E lá na cruz, o soldado lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E Jesus, ele testificou, o apóstolo João, ele testificou, e João disse ter visto isto, e que ele viu, e disse que era real, era verdadeiro, e ele repetiu isso. Por exemplo, depois você lê a tua palavra, a Bíblia aí, João 19, aliás, vamos fazer a leitura em João capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler do verso 34 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. Olha que texto maravilhoso da palavra. João, capítulo 19, de 34 ao 37. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Queridos, sangue fala da remissão dos pecados e água aqui fala da regeneração. Versículo 35. Aquele que isto viu testificou,
sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Está tão claro aqui na palavra, irmãos. Então, aqui não é apenas por causa do fenômeno físico, mas é porque há realidade na cruz. Do lado ali, onde nosso Senhor Jesus Cristo ele foi ferido, saiu sangue e água. Então, com isso, ele edifica a sua igreja. Foi semelhante ao que Deus fez com Adão, quando ele o colocou para dormir. Deus, ele abriu o lado de Adão ali e retirou dele uma costela. E com aquela costela, ele criou, ele formou a mulher. Aquele sono de Adão foi um sono sem dor, porque aconteceu antes do pecado ter entrado no mundo. Mas o sono do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz foi muito doloroso por causa, sabe de quê? Do seu pecado e do meu pecado. Então, do seu lado, ali do lado de Jesus, saíram sangue para o perdão dos nossos pecados e água como vida para nos regenerar, para nos dar vida. E com essa vida edificaremos juntos a sua igreja. Irmãos, lá em Efésios capítulo 5, os versos 25 e 27, temos a seguinte declaração: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Ah, meus irmãos, como a igreja do Senhor é linda, ela é maravilhosa. Ela foi lavada, purificada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus não só usou o seu sangue e sua vida para edificar a igreja, mas ele está continuamente purificando com a água pela palavra. Ele usa a sua palavra e a sua vida que trabalham juntas para santificar a igreja, para apresentá-la sem mácula, nem ruga, agradável a ele mesmo. Amados, a igreja é baseada no fundamento da cruz de Cristo, e a igreja, mesmo hoje, ela está sendo edificada pela cruz. Se nós, como pedras vivas, não aceitarmos a cruz em nossas vidas, nós não iremos encaixar-nos um ao outro. Todos temos as nossas esquinas, irmãos. Nossa força é uma esquina que precisa ser demolida. Mas será que nós estamos dispostos a ser entalhados, esculpidos, reduzidos? Será que nós queremos? Se não estivermos, nenhuma pedra irá se encaixar na outra. Quando o templo de Salomão foi construído, está escrito que não houve nenhum som de ferro, porque todas as pedras, elas tinham sido cortadas, entalhadas, esculpidas, de acordo com a medida e o projeto. E nós somos pedras vivas. Algumas pedras não se encaixam uma na outra, porque tem algumas arestas pontudas, e a cruz precisa operar para tirar as nossas arestas. Isto é doloroso, mas é para onde o Senhor quer nos levar, quer nos aperfeiçoar. Cada pedra ali foi cortada para que pudesse ser encaixada uma na outra, e cada uma tinha o seu número. Irmãos, tudo o que eles precisavam fazer foi transportar as pedras para o Monte Moriá, onde ali encaixavam uma na outra, sem o som de ferro. Tudo foi feito em segredo, no escuro, na pedreira. Por favor, irmãos e irmãs, se nós não permitirmos a cruz trabalhar em nossas vidas, demolindo as nossas esquinas, o que irá acontecer conosco? Ao ar livre, quando tentamos construir um com o outro, há muito barulho de ferros. E isso é o que está acontecendo. Esbarramos um no outro, há muito fogo e barulho, porque no íntimo nós falhamos em aceitar o trabalho da cruz em nossas vidas. Amados, Deus nos chamou para sermos a sua habitação. E nós devemos ser edificados juntos, irmãos.
Você não foi chamado para ser um monumento solitário. Você foi chamado para ser uma pedra para encaixar em uma outra pedra, que é seu outro irmãozinho. Para isso você precisa ser lapidado, precisa ser cortado. Provavelmente, aquilo que você considera como sua força, como a sua beleza, é exatamente o que tem que ser demolido. Você está pronto para fazer isso em favor da construção da casa de Deus? Irmãos, a cruz é o único caminho. E quando a cruz tiver feito o seu trabalho, oh, meus irmãos, que belo e glorioso templo de Deus estará construído. Porque a cruz nos dá a igreja. Muitas vezes nós dizemos o seguinte: se você prega a igreja, você chega na cruz. Se você prega a cruz, você chega na igreja. Amados, se você falar muito a respeito da igreja, você vai chegar ao assunto da cruz. Porque esse é o caminho ou a maneira através da qual a igreja deverá ser edificada. Se falarmos a respeito da cruz, a igreja vai aparecer. Ela vai aparecer. Então, tudo isso o Pai quer nos levar para a consumação do seu propósito eterno. A glória da cruz, ela está na consumação do propósito eterno do Pai. Nós mencionamos aqui no começo, do nosso estudo sobre a glória da cruz. E eu quero encerrar com a glória da cruz. Amados, o propósito de Deus é esse aqui. Mas como esse eterno propósito de Deus pode ser realizado em mim e em você? Ele só pode ser realizado através da cruz. Porque a cruz é o único meio para realizar o propósito eterno de Deus. E através do trabalho da cruz de nosso Senhor Jesus, o nosso tomar a cruz e segui-lo, será retirado tudo o que não é de Cristo. E tudo que é de Cristo será estabelecido até aquele dia quando veremos a cidade santa, a nova Jerusalém. Deus disse: está consumado. Eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas ficaram para trás. O pecado, o mundo, a vida natural, o ego, o inimigo, o poder das trevas, a velha criação ficou para trás. E tudo é nova criação em Cristo Jesus. Querido ouvinte, o propósito de Deus é alcançado através de seus próprios meios. Cristo se torna tudo em todos depois que a cruz faz o seu trabalho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nós te adoramos. Te adoramos porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, que somos salvos, é o poder de Deus. Oh, meu Pai, como louvamos e agradecemos a Ti pela cruz de Cristo Jesus. Nós a abraçamos e a amamos. Estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir-te, para que o propósito a respeito de seu Filho amado seja cumprido, para que tu tenhas uma noiva para o teu Filho amado, para a sua glória. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê um ótimo dia. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões.
Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim.
somente